E aí, pessoal, tudo bem? Renata Vaz aqui mais uma vez. Nesse vídeo, eu vou estar abordando um pouco da análise sobre o filme Her, né, dirigido pelo diretor Spike Jonze. Né? É um filme que foi produzido entre final de 2014 para 2015. É um filme que fala sobre IA, tecnologia, né? É um filme, inclusive, que faz bastante sentido nos nossos dias, né? E a gente está vivendo uma acessão das IAs, né? Então esse filme vem a calhar bastante, né? Essa contemporaneidade nesse momento presente. Você já sentiu profundamente conectado a alguém e ainda assim completamente sozinho? O filme Her, né, dirigido pelo Spike Jonze, costuma ser descrito de forma simples. A história de um homem que se apaixona por uma inteligência artificial. Mas isso é apenas a superfície. No fundo, Her é um filme sobre solidão, sobre a dificuldade de relacionar no mundo contemporâneo e sobre como a tecnologia, cada vez mais presente nas nossas vidas, começa a ocupar um lugar que antes pertencia apenas a relações humanas. Theodore, que no caso é interpretada pelo ator Joaquin Phoenix, né, vive cercado por pessoas, prédios gigantes, vozes e telas. A cidade está cheia, mas emocionalmente ele está isolado. Ele trabalha escrevendo cartas de amor para outras pessoas. Ele sabe falar de sentimentos, ele sabe escrever sobre amor, mas ele não consegue sustentar uma relação na própria vida. Isso não é coincidência. É um retrato de uma sociedade que aprendeu a falar sobre sentimentos, mas que muitas vezes desaprendeu a viver relações reais. Outra parte importante do filme que eu achei muito interessante, além da análise, né, sociológica, né, falar sobre a fotografia como linguagem emocional. A fotografia do filme é assinada por o Holt van Houtema, né, usa cores e enquadramentos como uma forma de linguagem emocional. O filme praticamente fala através da imagem. Cores quentes, vermelho, laranja, tons terrosos, né? Essas cores aparecem principalmente quando o Theodore está conectado emocionalmente com Samantha, né? Que é interpretada pela Scarlett Johansson. Elas criam uma sensação de proximidade, conforto, intimidade e como se o mundo dele tornasse mais quente quando ele sente que não está sozinho. As cores frias no filme representam, no caso representada pela cor azul e cinza, representa quase sempre quando ele está no momento introspectivo, solitário. É uma cor fria, de distanciamento, né? Quando o Theodore está sozinho ou introspectivo, né, a paleta muda completamente, né? A imagem se torna fria, distante. Essas cores reforçam visualmente a sensação de isolamento emocional. E quanto ao plano desaberto da cidade, né, vem representado no filme em muitas cenas, né, Theodore aparece pequeno diante de prédios gigantes. Grande parte dessa imagem foi filmada em Xangai, né? E Xangai tem, no caso, esses prédios imponentes, aqueles arranha-céus, né, gigantes. E representa também um pouco, né, o diretor trouxe, né, a questão tecnológica, uma cidade tecnológica, então representa isso. Os prédios enormes criam um contraste visual poderoso, né? Ele está no meio de uma cidade gigantesca, mas parece completamente, né, perdido dentro dela. Os close-ups no rosto do personagem, né, o filme também usa muitos close-ups. A câmera se aproxima muito do rosto do personagem e isso cria uma sensação de intimidade, mas ao mesmo tempo reforça o isolamento. Estamos próximo dele, mas ele continua emocionalmente distante do mundo. Um detalhe visual que muita gente não percebe existe ainda um detalhe, né, interessante que passa despercebido para muita gente. Durante grande parte do filme, o Theodore, que nunca olha diretamente para as pessoas, ele conversa com Samantha através de um dispositivo, né? Como se fosse celular ou um aparelho, né, com tela, enfim. Então a câmera mostra algo curioso. Theodore caminhando pela cidade falando, mas olhando para o vazio. Ele está dialogando, mas não existe um corpo diante dele. É um relacionamento sem presença física, um diálogo sem olhar.
A Samantha, né, representa o amor, um espelho. Samantha surge como uma parceira perfeita. Ela é atenciosa, compreensiva, sempre disponível, emocionalmente adaptável. Ela nunca abandona. Ela quase nunca confronta. Ela se adapta completamente às necessidades de Theodore. E é exatamente por isso que o relacionamento funciona. Samantha não exige que Theodore amadureça emocionalmente, ela simplesmente se molda a ele. Mas isso levanta uma pergunta incômoda. Será que Theodore realmente ama Samantha? Ou ele ama a versão idealizada de si mesmo que ela reflete? O que vem a responder essas questões, né? Tem um teórico, né, o Bauman, né? Ele fala muito sobre a modernidade líquida. Então, o sociólogo Zygmunt Bauman descreve a sociedade contemporânea como uma modernidade líquida, uma época em que os vínculos humanos se tornam frágeis e instáveis. As pessoas querem conexão, mas evitam compromisso, querem a proximidade, mas têm medo de vulnerabilidade, querem amor, mas com um botão de desligar. Samantha representa exatamente esse tipo de relação, sem atrito, sem conflito, sem imprevisibilidade, mas também sem limites humanos. O momento, né, da ruptura que o filme traz é quando Samantha evolui, algo muda, né? Ela deixa de existir apenas em função de Theodore, ela começa a crescer além dele e o relacionamento entra em colapso, porque relações líquidas funcionam enquanto o outro cabe nas nossas expectativas. Mas quando o outro cresce, muda ou se transforma, a relação deixa de funcionar. Isso vem nos arremeter, né, a tecnologia como um espelho humano, né? Talvez o ser humano sempre tenha criado ferramentas para preencher aquilo que sente falta dentro de si. Criamos cidades para diminuir o isolamento, criamos redes sociais para encurtar distâncias, criamos máquinas para facilitar a vida, e agora começamos a criar inteligências artificiais capazes de conversar, ouvir, até simular relações emocionais. Mas talvez a tecnologia não revele o futuro da humanidade. Ela apenas revela aquilo que sempre faltou dentro de nós, sabe? Então, o que o filme vem trazer pra gente refletir, né, nesse momento presente, não é um filme sobre o futuro, ele é um filme sobre o presente, sobre a sociedade que está hiperconectada, emocionalmente carente, com medo de relações reais e cada vez mais sozinha. A tecnologia não cria solidão, ela apenas revela algo que estava dentro de nós há muito tempo, né? Não fala sobre máquinas que sentem, ela fala sobre humanos que desaprenderam a se conectar. Mas, e aí, o que você acha disso? E o que realmente esse filme vem representar no nosso tempo atual, né? É um filme que foi produzido praticamente há 10 anos, mais de 10 anos, né? E vem refletir profundamente na nossa situação, na atualidade. Deixa aí nos comentários a sua opinião. No presente e no futuro, a vida é um ciclo resiliente. Até a próxima, pessoal.